Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concursos, mais uma aula de atualidade do mercado financeiro para o concurso do Banco do Brasil 2014-2015, concurso do Banco do Brasil que a prova é no dia 15 de março. E nesta aula de atualidade do mercado financeiro, a gente vai trabalhar um assunto aí que com certeza é grande potencial de ser cobrado na prova, que chama-se as contas do governo, né? Isso aqui é uma notícia que nós tiramos do G1, que a gente vai comentar, que diz o seguinte: o mês de novembro de 2014, tivemos aí o pior resultado das contas públicas do governo aí, foi o pior resultado das contas públicas. A gente vai analisar o que causou esse pior resultado, e este é um assunto que eu chamo a atenção de vocês, que vira e mexe esse assunto aqui, ele está na mídia, tá certo? O que aconteceu? Essa notícia é do dia 29 de dezembro de 2014, nós estamos aguardando a conclusão, o fechamento das contas públicas, as contas governamentais de 2014, e com certeza esse resultado de 2014 deve sair antes da prova do Banco do Brasil. Nós iremos fazer uma nova videoaula comentando qual que foi o resultado consolidado, mas preste atenção, coloque no seu radar, contas públicas é um assunto potencial na prova de atualidade do mercado financeiro. Tá certo, galera? Então vamos lá, vamos comentar essa notícia aí. Esse aqui é um assunto que eu falo que esse concurso do Banco do Brasil tem 9 matérias, né? 9 matérias. Das 9 matérias, o professor classifica 5 matérias como baixa complexidade, ou seja, com condições do aluno, aí, mesmo que nunca viu nada sobre isso, o aluno estudar com o nosso método do LAC Concursos, do Personal Coach, ficar altamente competitivo e acertar aí um percentual muito elevado, que é a atualidade do mercado financeiro, são 5 questões, cultura organizacional são 5 questões, atendimento 10, técnicas de vendas 10 e 15 de conhecimentos bancários. Então o aluno aí tem possibilidade de ficar altamente competitivo nessas matérias. Então não pode perder tempo, né? Não pode perder ponto, aliás. Então vamos lá. Lembrando, fazendo um convite para vocês aí, galera que não é matriculada ainda no LAC Concursos, que nós estamos abrindo a segunda turma para o Banco do Brasil. Personal Coach, regime de metas, inicia no dia 19 de janeiro. Isso aqui é a nossa segunda turma pós-edital. Olha só, segunda turma pós-edital e inicia no dia 19 de janeiro. Significa dizer o seguinte: sucesso, qualidade, demanda. Os alunos confiaram, graças a Deus, aí na nossa metodologia, tá certo? Então vamos lá, vamos ler a matéria do G1, a nossa referência básica aqui. Lembrando para vocês aí que o professor, nas últimas provas de atualidades do mercado financeiro, nós conseguimos acertar todas as questões de prova, hein? E nesse concurso queremos repetir o nosso feito. Vamos lá para a manchete, né? Uma notícia, primeiro, dia 29 de dezembro de 2014, 9 horas e 33 minutos, que foi publicada essa matéria no portal do G1. Contas do governo têm pior resultado para meses de novembro em 18 anos. Então, olha aí, né? Pior resultado em 18 anos, né? No mês passado, foi registrado um déficit primário de 6,71 bilhões de reais. Na parcial do ano até novembro, contas tiveram déficit primário inédito, né? Quem escreveu isso aqui foi Alexandro Martelo, lá do G1 em Brasília. Então vamos analisar essa parcial aqui do mês de novembro, muito importante, é bom que já traz esse assunto para a galera aí. Professor, e o link? Está aqui o link, a gente sempre manda o link, clica nesse link aqui, é importante vocês fazer a leitura também da matéria lá para complementar. Eu sempre digo que o professor aqui ele é simplesmente um instrumento, mas quem passa, quem realmente faz a diferença é você, né? Antes de ler a matéria, quero fazer um convite para a galera aí, que nós estamos lançando aqui uma forma bastante interativa para você estudar para o concurso do Banco do Brasil, 0800, não custa nada, né? Que são duelos. Duelos são formados pelo mini simulados. Mini simulados são questões bastante pequenas que visam o seguinte, visa a contribuir para a fixação de conteúdo. Então, galera, olha só, clica no nosso site, vem aqui, ó,
mini simulados. Aí você tem aqui, ó, disciplinas, você tem concursos, né? Você pode ter certeza que a gente vai estar incrementando aqui com mais disciplinas, mais concursos. Tem duelo. Duelo, fiz um print maior aqui. Executar duelo 1, Banco do Brasil 2014-2015, 60 questões, não custa nada. Esse duelo aqui nós estamos limitando para 250 participantes, que pode ser aluno aí do lá concurso, não, ou simpatizante também pode fazer, não tem problema nenhum. Assim que concluir isso aqui, nós vamos abrir um outro duelo, e o campeão aqui desse duelo, nós iremos aí enviar uma camiseta do LAC Concursos, aí pode ser qualquer pessoa do Brasil, do mundo, nós estaremos enviando. Mais uma novidade para vocês que estão estudando para o Banco do Brasil, nós inauguramos agora, início de 2015, o nosso blog. Né? O blog aqui, ó, atualidade do mercado financeiro, valor do TED 500, né? Então vai lá, dá uma entrada lá, dá uma notícia lá, que a gente quer fazer esse blog um pouco diferenciado. O blog que nós estamos querendo fazer aqui é um blog de conteúdo, não um blog informativo de notícia, concurso publicado de tal, que você tem bastante. O nosso é de conteúdo. Vamos para a aula, professor, porque o aluno que estuda para concurso, ele é estressado, né? Eu sei que vocês são aí estressados, mas vocês têm que ter paciência, cara. Tem que ter calma. Vocês podem confiar na gente que nós iremos deixar vocês em alto nível. Então vamos lá para a matéria. Essa matéria aqui é atualidade do mercado financeiro. Qual que é o assunto? Contas públicas. Qual que é a notícia? A notícia é o pior novembro em 18 anos. Vamos ler a matéria aqui e a gente vai destacar alguns pontos fundamentais, né? As contas do governo registraram um déficit primário. Déficit, o que é o déficit? Você tem superávit e você tem déficit, né? Superávit é quando, olha só, explicando esse cara aqui para vocês, né? Então você tem aqui, ó, você tem receita de um lado, ok? E do outro lado, você tem a famosa despesa, certo? Ok? Aí você fecha as contas. Se você está do lado de mais, você teve um superávit. Se você teve do lado de cá, um déficit. Ou seja, quando a despesa é maior do que a receita, você tem um déficit. Quando a receita é maior do que a despesa, você tem um superávit. Então aqui o cara está falando que teve um déficit, né? Professor, então déficit, eu posso chegar à conclusão que esse tal de déficit é o seguinte, é que as despesas foram maior do que as receitas, exatamente. As contas do governo registraram um déficit primário, despesas maiores do que receitas, mesmo sem contar com os juros da dívida pública de 6,71 bilhões em novembro deste ano, informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Cara, eu vou chamar a atenção de vocês aqui por um ponto fundamental. Por favor, anote aí no seu caderninho, que anota assim, valor do déficit em novembro de 2014. Você vai anotar lá esse número aqui, ó. Então, valor do déficit, qual que é o valor? 6,71 bilhões. Por quê, professor? Porque nós vamos usar esse cara daqui uns minutos. Anota esse cara aí. Beleza, prof? Beleza. Trata-se do pior resultado para os meses de novembro, desde o início da série histórica disponibilizada pelo governo em janeiro de 97. No mesmo mês do ano passado, as contas do governo registraram um superávit primário de 28,97 bilhões, hein, cara? Puxa vida, uma diferença grande, hein? Novembro de 2013, o resultado das contas, 28,97. Novembro de 2014, resultado 6,71. Este valor registrado em novembro de 2013, recorde para este mês, foi inflado pelo ingresso de mais de 20 bilhões em recursos de parcelamentos, né? Nós vamos estudar esse cara do parcelamentos. Vamos aqui. Em um ano marcado por eleições, as contas públicas têm registrado forte deterioração devido ao aumento dos gastos públicos. A ajuda de Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e o baixo ritmo de crescimento da arrecadação,
resultado fraco, do fraco nível de atividade da economia e das desonerações de tributos anunciados nos últimos anos pelo governo federal, também recuaram fortemente no ano da concessão. Tá aí. Beleza. Eu li rápido, de propósito. Agora com você. Qual que foi o valor do déficit apurado em novembro de 2014? Exatamente, 6,71. Não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de ler um assunto muito importante. Eu acabei de ler para vocês o seguinte: quais foram os motivos do resultado péssimo das contas públicas em novembro? Aí eu pergunto para você, cara, qual que foi o motivo desses resultados? Aí no texto ele falou qual que é. Primeiro, devido aí ao fator eleição, ok? Depois, professor, qual que foi outro fator? Está aqui, ajuda à conta de desenvolvimento energético, CDE. Gravem isso. Na sua prova pode cair isso. O que é, professor? Ajuda à conta de desenvolvimento energético. Isso aqui é o seguinte: como nós sabemos, o Brasil está passando uma séria crise energética. Como assim, professor? Uma séria crise energética? Uma séria crise para a produção de energia. A nossa matriz principal é a matriz aí hidráulica, de grandes hidrelétricas, mas devido os seus reservatórios estarem em baixíssimo nível, não dá conta de produzir a energia elétrica que o Brasil precisa. Neste caso, acontece o seguinte, cara. Acontece que ele começa, que o governo, que o Brasil começa a ativar as termoelétricas, que não utiliza água, mas outros meios de combustível, gás, óleo diesel e assim por diante. Produz energia? Produz a um custo maior. Essa diferença da produção do custo maior, o governo banca. Então o governo banca esse acréscimo, e isso, claro que isso também impacta também nas contas públicas, né? Então, se cair na sua prova a sigla CDE, você já sabe que é conta de desenvolvimento energético. Ou seja, o governo aí banca essa diferença, grande parte dessa diferença para a sociedade, que a sociedade não teria condições de arcar com esse custo, né? E nós temos aí o terceiro fator fundamental aí que nós levamos ao péssimo resultado, né? Que é o baixo ritmo de decrescimento da arrecadação, baixo ritmo de crescimento da arrecadação, ou seja, a arrecadação aí está crescendo, mas crescendo com fatores menores, com uma proporção menor. Então, esses aqui são aí os motivos que nós chegamos a esse resultado. Só que nós vamos detalhar e nós vamos encontrar alguns outros motivos que vão contribuir com esses aqui, tá certo? Olha só, por exemplo, se na prova perguntar para vocês o seguinte, esse item aqui, baixo ritmo de crescimento da arrecadação. Professor, o que está ocasionando, o que está provocando esse baixo ritmo de crescimento, né? Primeira coisa, um resultado do fraco nível de atividade da economia. Nós sabemos aí que a nossa economia ela está prestes a entrar uma recessão aí. Então nós temos o quê? Com a economia, uma economia se fragilizando, é claro que a arrecadação ela segue a economia forte e forte arrecadação. É a primeira justificativa. A segunda justificativa está aqui, desonerações de tributos anunciadas nos últimos anos pelo governo federal. Nesse sentido aqui, eu quero fazer um link com uma outra matéria que a gente vai passar para vocês aí, que é o seguinte: o novo ministro da Fazenda tomou posse, tá? É Joaquim Levy. Então, Joaquim Levy é o nome do novo ministro da Economia. Ele é o seguinte, o Levy diz o seguinte, cara, isso pode cair na prova, hein? A Cisnes Gran Rio tem coragem de cobrar qual que é o nome do novo ministro da Economia. Agora você já sabe, se cair isso aí você não vai esquecer. No seu discurso de posse, ele falou o seguinte, que talvez seria necessário fazer um ajuste nos tributos, ou seja, fazer um pequeno ajuste significa aumentar a carga tributária, né? E ele justificando, né, um dos motivos que pode levar o governo federal a aumentar a carga tributária é simplesmente o seguinte, que nos últimos anos
teve uma política de desoneração de tributos aí, muito grande, aí, principalmente no setor automobilístico, né? E também geladeiras, que é chamado linhas brancas, né? Geladeiras, freezers, né? Então, aí, nesses eletrodomésticos da linha branca, houve uma desoneração, principalmente do IPI, e ele fala que essa desoneração está fazendo falta para o caixa do governo. Aí tem a matéria aqui do G1 e está tudo colaborando, ou seja, tudo faz sentido. A minha missão aqui, a minha função, é dar esses insights para você. Então você tem que saber isso é importante, isso é potencial questão de prova, cara. Tá certo? E o terceiro motivo, está aqui, o recuo das receitas das concessões. Ou seja, o governo federal tem diversas concessões, principalmente no setor elétrico, rodovias, né? Que houve uma diminuição da receita dessas concessões aí. Então, o baixo ritmo do crescimento, o baixo crescimento da arrecadação se dá por três motivos. Primeiro, a atividade econômica baixa. Segundo, desonerações de tributos. E, finalmente, recuo das receitas das concessões aí dos serviços públicos. Bacana? Importante, cara. Isso é importante, hein? Vamos lá, professor. De acordo com o secretário nacional, Almo Agustin, outro fator que influenciou o fraco resultado das contas em novembro foi o pagamento de 6,1 bilhões em precatórios no mês passado. Estamos estimando para dezembro resultado positivo de 2 dígitos, acima de 10 bilhões, acrescenta ele. Professor. E agora, professor? Agora o seguinte, qual que foi o número que eu falei para vocês guardarem, né? Então o déficit, né? Ele foi de 6,71. Não é isso que eu falei para você gravar? Isso no mês de novembro. Só que desses 6,71, cara, olha só, você tem que prestar atenção nesses detalhes aqui. Cadê uma caneta preta aqui? Opa, achei, estava escondidinha aqui. Aí, achei, ó. Olha só. 6,1 é relação pagamentos de precatórios. Tá? O que é precatório? São títulos judiciais, títulos emitidos pela justiça. Por exemplo, você entra numa ação contra o governo, você ganha. Você vai ganhar um precatório, um título executável. Então o governo está pagando essa dívida, esse precatório. Então, desse resultado aqui, ó, somente 0,1 bilhões, ó. Tá certo? Então o aluno tem que saber mensurar que desses 6,71 bilhões que foi o déficit em novembro, o governo pagou de dívida em novembro 6,1, né? E pagamento de dívida é obrigação do governo, tem que ocorrer esse fator aí, tá certo? Tem que ter essa ação mesmo. Bacana? Ou seja, você tem que entender o número. Vamos lá. Acumulado no ano. No acumulado dos 11 meses, nos 11 primeiros meses deste ano, o governo registrou um déficit primário de receitas menos despesas, sem contar com os juros da dívida pública, inédito. Também foi, portanto, o pior resultado para este período desde o início da série histórica do Tesouro Nacional 97. De janeiro a novembro, o governo teve déficit primário de 18 bilhões de reais, informou o governo. Em igual período do ano passado, foi registrado um superávit primário nas contas do governo de 62 bilhões. O pior resultado até então para os 11 primeiros meses de um ano havia sido registrado em 1997. Superávit de 3,4 bilhões. Então, o seguinte, cara, vamos lá. Em comparação ao ano passado, de janeiro a novembro, nós tivemos um resultado primário, um superávit, ou seja, positivo, de 62 bilhões. Este ano, ano passado, de janeiro a novembro, nós tivemos um resultado primário negativo, um déficit de 18 bilhões. Está aí. Ou seja, essa informação aqui é muito importante, cara. Com certeza o seu examinador sabe disso.
Professor, o que produz um déficit desse? Gente, as contas do governo é fundamental na economia. Isso afeta os bancos. Sabe por quê? Se o governo já entra negativo, ele vai ter que financiar. Ele vai financiar isso. Então ele vai ter que fabricar dinheiro. Fabricando dinheiro, vai colocar mais dinheiro em circulação. Lógico que para você financiar esse déficit, ele tem várias maneiras. Ele pode fazer um empréstimo, ele vai ter outras formas de refinanciamento. Ou seja, isso faz o quê? Aumento da inflação. Aumentou a inflação, o governo tem que controlar essa inflação. Controlando essa inflação, qual que é o principal instrumento para controlar a inflação? É o aumento da taxa Selic. Então o dinheiro fica mais caro. O dinheiro ficando mais caro, a matéria-prima dos bancos, que é o dinheiro, né? O dinheiro fica mais difícil aí de você poder circular esse dinheiro que é a matéria-prima. Recapitulando, contas do governo ruim vai provocar o quê? Inflação. Provocou inflação, qual que é a medida que o governo tem? A principal medida é isso mesmo, aumento da taxa Selic. Aumento da taxa Selic e você aumenta o custo dos bancos, tá certo? Bacana, então esses aí são os impactos. Vamos mais aqui. Metas de 2014. Isso aqui vou dar uma pincelada, porque eu já preparei um especial. Depois dessa aula, eu vou gravar a aula da LDO, que foi alterada. Então, o que acontece aqui? Em 2013, tá, o governo encaminhou um projeto de lei para o Congresso, e nesse projeto de lei, ele estipulou uma meta. Tá certo? Qual que é essa meta? 167 bilhões de reais. Professor, esse dado é possível ser cobrado em prova? Sim, é potencial questão de prova. O examinador quer saber se você está ligado. Ele quer saber qual que era o resultado da meta primária. Qual que é a meta primária? 167 bilhões. Tá certo? Então ele fez, lá em 2013, ele falou o seguinte, o próprio governo falou, nós vamos economizar, vamos ter um superávit primário de 167 bilhões de dólares, de reais. Chegou em 2014, a gente já falou aqui dos motivos, né? Aumento da energia, redução da arrecadação, redução fator eleitoral. O que aconteceu? O governo acabou gastando mais do que arrecadou. Chegou no final do ano e falou, opa, eu quero alterar essa meta da LDO, que a meta da LDO, a primeira meta era de quanto? 167. Gente, vocês perceberam quantos pontos importantes nós estamos extraindo dessa aula? São pequenos dados que podem sim, tá certo? Podem sim ser cobrados, né? 167 bilhões, tá certo? Então aqui é a meta. Vamos mais aqui. A meta fiscal cheia, entre aspas, de todo o setor público, para este ano havia sido fixada inicialmente em 167,4 bilhões. Olha só, 167,4 bilhões. E esse dado tem que estar no seu radar, no seu caderno, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Desse valor, o total de 116 bilhões correspondiam ao esforço fiscal que deveria ser entregue pelo governo federal. Olha que dado importante. Então, lá em 2013, falou, ó, nosso superávit, nossa meta é ter superávit primário de quanto? 167,4. Desses 167,4, tá certo? Resultado, né? Esforço fiscal, ou seja, despesa menor do que receita, deveria ser 116,07. Como nós já sabemos, o governo não bateu essa meta, ele foi alterar, né? Da meta somente do governo, a LDO aprovada diz que podem ser abatidas até 67 bilhões em gastos com o programa de aceleração PAC e em desonerações de tributos, de modo que o superávit primário das contas da União, Previdência Social e Banco Central não podem ficar abaixo de 49 bilhões neste ano. Beleza. O projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, já aprovado, que é a alteração da LDO da meta fiscal, porém diz que o Executivo poderá, teoricamente, abater da meta cheia o superávit primário fixado para o governo federal, União, Previdência e BC, neste ano, de 116,07 bilhões.
todos gastos com investimentos e as desonerações de tributos implementadas. Com isso, poderá haver legalmente até mesmo déficit primário em 2014. No mês passado, por meio do relatório de receitas e despesa do Orçamento Federal de 2014, o governo informou que prevê um superávit primário de somente 10 bilhões neste ano. Isso não quer dizer que essa estimativa será atingida, visto que o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional dá ao governo o direito de registrar até mesmo déficit neste mesmo ano. Então está aí para vocês aí um assunto que nós vamos aproveitar, vamos aprofundar. Aí o seguinte, essa matéria aqui é uma das melhores matérias que eu vi aí, umas matérias muito úteis para vocês. Aí ele fala aqui, ó, agora ele vem detalhando essa questão. Nós já vimos o seguinte, que está falando aqui? Ele fala o seguinte, cara, que você pode abater os investimentos do PAC e você pode abater as desonerações de tributos no resultado primário, ok? Só que a matéria agora, ela vai fazer 3 comparações muito importantes. Ele vai pegar assim e vai falar assim, ó, receita, tá? Como que foi a receita de 2013 em comparação a 2014? Vai pegar despesas, vai fazer esse mesmo paralelo aqui e os investimentos nesse mesmo paralelo. Então vocês vão perceber onde que está o rombo do governo. Isso é importante, porque eu não quero aqui defender governo, partido político, eu não quero defender nada. A única coisa que eu estou fazendo aqui é preparando vocês para o concurso. Isso pode ser abordado tranquilamente na prova. Então vamos lá. Em relação à receita, preste atenção aqui nesses dados, coloque no seu radar. O governo federal, olha só, de acordo com os dados do governo federal, as receitas totais subiram, ó, vou colocar aqui, ó, receita, ó. Então, em relação ao ano passado, as receitas subiram, ó, 3,9% nos 11 primeiros meses do ano. Ok? Bacana. Contra o mesmo período do ano passado, para 1,1 trilhão de reais. O crescimento das receitas foi de 41,6 bilhões de janeiro a novembro. Fraquíssimo. Né? Fraquíssimo, crescer só 3,9% ao ano. Menos que a inflação. Né? Despesa. Agora a despesa. Né? A despesa, no mesmo período, avançou, olha só, 12,7%. Opa, então você aumenta a sua receita, né? 3,9, mas você gasta mais. Neste caso, a elevação foi para 105 bilhões. Gastou 105 bilhões de reais a mais. Ok, tranquilo. Depois você lê detalhes. E os investimentos? Ó. Né? Aumentou 26,1%. Professor, o que é esse cara aqui de investimento? Esse investimento aqui, digo para vocês aqui, que é principalmente o fator Copa do Mundo. Pode ter certeza disso. É a conta aí, a despesa aí, né? Então aumentou o investimento. O que menos aumentou, o que mais deveria ter aumentado teoricamente, que é a receita, que foi 3,9. E aqui ele traz os dados do PAC também, que é o Programa de Aceleração e Crescimento. Tá certo? Que ele teve uma alta, o PAC também teve uma alta de 33,9% no mesmo período comparado de janeiro a novembro, né? Entre 2013 e 2014. Com certeza, nós temos que concretizar esses dados aqui para 2015, né? Vai ter uma outra matéria, essa aula aqui vai ser importante, que quando a gente chegar na outra matéria não precisa detalhar tanto, né? A gente vai ter os resultados já consolidados, né? E finalmente, né, o último tópico aqui dessa aula aqui, é dividendos, concessões e SDE. Professor, o que é dividendos? Dividendos das empresas, né? Então vamos anotar aqui, ó, dividendos, né? Ó, dividendos. Dividendos de quem, professor? Do seu patrão aí, ó, Banco do Brasil, dá lucro, sim, vai para onde? Vai para o dono dele, quem é o dono dele? Governo. Caixa Econômica também, e assim por diante. As empresas, né, tiveram no mesmo período, tá? Olha, aí não colocou em percentual, colocou em bilhões, ó. Teve um aumento, ó, de 2,15, vou colocar certinho, né, que o aluno nosso é exigente, ó. 2,15
bilhões de reais. Então, olha aí, deu mais lucro às empresas, né? Saiu de 15,75 para 17,9. Aí, por outro lado, vamos colocar a CAD, né, o SDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, aquela diferença lá da geração de energia, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Renderam 22 bilhões, né? Então, vamos lá. 11 meses, engrossaram, né? Cofre público. Né? Por outro lado, caíram fortemente as receitas de concessão, recuaram as receitas de parcelamento e subiram os pagamentos feitos à conta, tal, até novembro. As concessões que... Ó, então, agora é o seguinte, ó. Aqui não tem o valor aqui do SDE, não deu o valor do SDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Aí ele fala o seguinte, tem as concessões, né? As concessões do serviço, também é receita. Essas concessões renderam 22 bilhões, né? Por conta principalmente do bônus da luz, nos 11 meses, engrossados, ó. Mas, olha só, ó, as concessões, 2,8 bilhões, né? O parcelamentos, ok? E aqui tem o SDE, sim, aqui o SDE aqui, está no outro lado aqui. Foram pagos 9 bilhões para a SDE em 2014, né? No mesmo período do ano passado, após a aporte, já somaram 6. Então você saiu, ó, de 6,36 e foi para 9 bilhões, né? Ok, bacana aí. Então isso aqui é notícia para vocês, ó. Desde o final de 2012, o país vem utilizando mais energia gerada pelas termoelétricas por conta do baixo nível dos reservatórios de hidrelétricas. A operação das termoelétricas ajuda a poupar água dessas empresas, mas tem um custo maior que normalmente seria repassado para as contas de luz. Então o governo absorve isso aí. Bacana, galera, que notícia importante, né? A gente acabou abordando aí vários outros assuntos, né? Vamos encerrar essa aula, vamos lá. Não importa qual o tempo que está fazendo lá fora, traga sempre o melhor de você. LAC Concursos, né? Traga sempre o melhor de você. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, bastante carinhoso. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula de atualidades. Tchau, tchau.